Oi, meus amores! Vamos lá, nossa aula desta semana de Ciência das Religiões. Nós vamos continuar o nosso assunto que iniciamos semana passada, né? Sobre as religiões mesmo. Sendo esta semana, vamos falar um pouco sobre o cristianismo, certo? O que é o cristianismo? O cristianismo, ela é uma religião que o seu conceito principal é seguir a Jesus Cristo. Então, é a religião que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, o que ele fez, os seus atos, o que ele deixou aqui na terra quando ele passou e deixou os seus ensinamentos. Então, o cristianismo é uma religião que engloba várias outras, né? Muitas pessoas têm o pensamento de que só o católico é cristão. Eu já ouvi muito falar isso, mas não. O cristianismo, ele tem várias outras religiões. Por quê? Porque não é só o católico que acredita em Jesus Cristo e que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Não. Muitas outras, né? Inclusive tem aí na folhinha de vocês podem ver logo no primeiro parágrafo aí, ó, tem os exemplos. Adventismo, o anglicanismo, aí o catolicismo, cristianismo evangélico, dodecateísmo, espiritismo, protestantismo, mormonismo e testemunhas de Jeová. Todas essas religiões são cristãs, seguem o cristianismo, porque todas seguem os ensinamentos que Jesus Cristo deixou aqui na terra na sua passagem por aqui, né? Então, assim, é uma religião bem complexa. Ela, inclusive, ela é a que tem a maior quantidade de seguidores, porque o cristianismo, ele não é uma religião só, né? São várias dentro de uma só. Então, por esse motivo, ela é a que tem a maior quantidade de fiéis, independente de qual seja a igreja que se frequenta, mas a base mesmo que é do cristianismo. Então, tem esse número de ser a com maior quantidade de fiéis seguidores. Então, assim, aí no texto fala um pouco a respeito da origem, né, do cristianismo, que fala que Jesus Cristo era o Filho de Deus que se tornou homem e veio ao mundo a fim de pregar o amor a Deus e ao próximo. Jesus sempre pregou isso, né? Que inclusive está nos mandamentos, os mandamentos que Deus deixou, entregou a Moisés para ele repassar para a humanidade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo, né? Às vezes a gente acha difícil, né? Tem situações na nossa vida que é tão difícil amar o outro, né? Isso é normal, somos seres humanos. Tem dias que é realmente mais difícil, tem ocasiões que é difícil a gente amar o outro como a gente se ama, mas é uma coisa que a gente tem que sempre buscar, porque quanto mais sentimentos bons a gente tiver dentro da gente, melhor a gente vai conseguir viver em paz, na tranquilidade, porque a gente sentindo coisas boas, tudo flui melhor, né? Então aí fala, né, que Jesus, como ele apareceu como um líder, né, e foi intitulado como Salvador, porque a partir do momento que começaram a conhecer e saber quem era ele, então foi logo intitulado de Salvador, porque as pessoas sabiam que ele tinha vindo ao mundo para salvar a humanidade, né? Então foi quando aconteceu que os romanos se sentiram ameaçados. Por quê? Porque os romanos eles lideravam aquilo tudo, toda aquela região que Jesus esteve, né? Então eles se sentiram ameaçados quando viram que tinha alguém com um certo poder, né? A mais que eles. Então foi a partir desse momento que a inveja tomou conta e eles começaram a perseguir Jesus até que conseguiram, né? Fazer o que foi feito, que mataram Jesus da maneira que Jesus foi morto, né? A gente sabe que estava escrito, né, que ele veio com esse intuito, né? Jesus veio com o intuito de morrer por nós, né? Mas às vezes a gente pensa, será que precisava ter sido uma coisa tão cruel, né? Tão triste, tão assim maltratado tanto? Foi porque assim a gente vê, quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme, né, A Paixão de Cristo, a gente tem uma base mais ou menos do que Jesus sentiu, o que é que ele sofreu, que aquele filme ali relata bem
Eu não vou dizer assim, é porque eu não, como se diz, eu não vi, eu não sei como foi o tanto que Jesus sofreu, mas ali pelo aquele filme a gente vê que sofreu bastante, né? Então, certamente foi algo bem semelhante. E ali a gente vê, né, como uma pessoa tão boa que só fazia o bem e ter uma morte tão, assim, tão trágica como aquela, né? Realmente ele não merecia, mas ele veio ao mundo para isso, né? Então, cabe a nós, né, cristãos ou não, a gente que acredita em Deus, a gente saber que foi Deus que mandou, né? Deus que mandou ele por nós, né? Então a gente teria que pensar mais e fazer melhor, né? Sempre buscar o melhor. Lembrar que Jesus morreu por nós e a gente ainda assim não faz nem um terço do que ele fez. Então, assim, tem outro, no terceiro parágrafo aí onde fala igrejas cristãs. Ao longo de séculos, a doutrina cristã foi penetrando em várias sociedades e culturas que tinham sua própria visão sobre certos assuntos teológicos e disciplinares. E para resolver, convoca-se um concílio com os bispos da igreja que devem chegar a uma conclusão sobre o tema controverso. É onde acontece o movimento chamado Cisma do Oriente, que é onde a igreja foi dividida em duas partes. Antes ela era apenas a igreja católica apostólica romana e foi dividida em duas, onde surgiu a apostólica ortodoxa. A apostólica romana é a que existe até hoje, né? Que tem o Papa como a autoridade máxima. E a ortodoxa não. A ortodoxa é onde tem os segmentos de religiões diferentes que não tem esse líder como a católica tem. É bem diferente, né? Mas aí foi necessário fazer, mas aí foi justamente a partir desta disputa, onde teve essa divisão, que começaram a surgir as novas religiões. Aí foi onde o cristianismo foi cada vez mais aumentando, porque foram surgindo novas e novas religiões dentro do próprio cristianismo, que é bem interessante. E aí no parágrafo fala, no Brasil e no mundo, o cristianismo chegou ao Brasil levado pelos religiosos franciscanos e posteriormente padres jesuítas na época da colonização. Então, assim, o cristianismo ele começou devagarzinho, porque os franciscanos eles pregavam, por quê? Porque São Francisco ele tinha esse conceito, ele seguia fielmente Jesus, né? Então tinha os seguidores de São Francisco, que são os franciscanos, e eles que foram levando o cristianismo à frente, né? Então foi quando teve aqui a colonização, que chegou os padres tal, que aí sim foram começando a espalhar mais os conhecimentos, né? Mas aí, depois dessa divisão, né? Colonização, aí o cristianismo se tornou a maior religião. Por quê? Porque ela deixou de ser só a católica, ela se espalhou e aí foi se ramificando e criando novas religiões também cristãs, mas com doutrinas um pouco diferentes, né? Que são essas que falam no primeiro parágrafo aí do texto. Então tem um exercício para vocês responderem com 10 questões. Algumas respostas vocês encontram dentro do texto mesmo e algumas é necessário pesquisar na internet. Então vocês respondam no caderno, tá bom? Porque algumas respostas são um pouco grandes, então não vai caber para responder nessa folha, vai ficar feio, desorganizado. Então respondam no caderno que fica mais arrumadinho, tá certo? E ao longo dos nossos estudos eu vou tirando as dúvidas. Eu acredito que a nossa próxima videoconferência a gente já vai estar falando sobre esse assunto. Então eu vou estar sempre podendo tirar algumas dúvidas de vocês. E quando eu também tiver dúvidas, eu vou pesquisar para passar esse conhecimento para vocês. E aos poucos a gente conhecendo melhor a religião do outro, né? Porque a gente, a partir do momento que a gente conhece, a gente respeita, né? A gente consegue conviver melhor com as diferenças. E isso é o conceito inicial, é aprender a conviver com as diferenças, respeitando o próximo. Então isso é bem importante. A partir do momento que a gente conhece, a gente respeita melhor. E isso aí é o que vale. Tá bom? Então, fico aguardando que vocês façam e me enviem para eu corrigir, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e estudem. Tchau.